em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito especialmente para você que já pensou muito sobre vocação. Porque nós vamos falar de um filme, que é o Kung Fu Panda, que aborda muito essa temática. E para ter essa conversa hoje aqui comigo, eu tenho o Ronaldo Fogueiral, que porventura é o meu professor de Kung Fu. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Gabi, obrigado. Arthur, o Vini, muito obrigado pelo convite. Fico contente, né, de poder falar de uma coisa que eu tô aí a vida inteira vivendo, respirando, né? Então, posso dizer para vocês de boca cheia que até domino algumas coisinhas ali. Então, o bate-papo vai ser muito gostoso mesmo. Obrigado pelo convite. E para quem está acompanhando a gente, faz mais ou menos um ano que a gente fez o episódio do Cobra Kai, que a gente falou que a gente queria muito fazer uma arte marcial e o Arthur falou muito que ele queria fazer Kung Fu. Então deu certo, galera! Deu tudo certo até aqui. Eu também tenho aqui do meu lado o Arthur Gasparindo, estudante de Biologia e aluno de Kung Fu, para ter essa conversa. Seja bem-vindo, Arthur. Olá, eu queria me defender aqui. Eu sou muito pouco aluno de Kung Fu, porque tudo deu errado desde que eu comecei. Eu devo ter perdido a maioria das aulas, me desculpa. Eu tive um problema na coluna, tive congresso, um monte de coisa. Mas é isso aí, tô voltando aí agora, entregar o TCC e vou fazer Kung Fu de verdade agora. Agora eu vou levar a sério. E a gente também tem aqui a Gabriela Larissa, nossa apresentadora do podcast e neurocientista. Não sei se isso vai vir a calhar no episódio de hoje, mas... E aluna de Kung Fu. E aluna de Kung Fu, isso vai vir a calhar. E aluna de Kung Fu, é verdade. Inclusive, engraçadíssimo, porque eu queria muito fazer Kung Fu e a gente falou que tinha a questão do tempo, que a gente não conseguia e tal. E aí, que surpresa, começou a ter Kung Fu na faculdade, com o professor Ronaldo. Qual faculdade tem aulas de Kung Fu com o professor Ronaldo, tá vendo? Algumas podem ter aulas de Kung Fu, mas não com o professor Ronaldo, né? Só na Unesp de Botucatu. É isso aí. E aí é um horário que dá pra gente fazer naquele projeto do IBBEM, que a gente já comentou antes. A universidade pública sempre sendo um lugar maravilhoso, onde a gente tem muitas oportunidades, sempre. E essa foi uma oportunidade que apareceu e que serviu como uma luva, né? Porque era exatamente o que a gente queria. Mas, enfim, começando pelo filme, eu acho que a maioria de quem estiver assistindo já deve ter visto Kung Fu Panda. Ele não tá um filme exatamente novo, né, nesse momento. Mas ele é um filme muito legal. A gente reviu ontem à noite, né, pra gravar o podcast. E a gente percebeu o quanto esse filme encaixa. Essa foi uma das coisas que o Vinícius comentou, que tudo nesse filme gira em torno de vocação, né? Desde o Ganso, o pai do Po, falando que a vocação dele era fazer macarrão, até o Po pra virar o dragão guerreiro e tudo mais. E você já comentou, Ronaldo, que você viu esse filme inúmeras vezes, né? Imagino que por conta da sua profissão deve ser um filme que volta muito. Mas o que você acha desse filme? Cara, pra mim é a melhor animação que existe, ou que existiu até agora, é o Kung Fu Panda. Seja o filme 1, o filme 2, o filme 3, né? Porque realmente você se enxerga, ele representa o que a gente vive, né, dentro dos tatames ali, né? Só que tem uma coisa legal. Por exemplo, o filme do Shang-Chi, que é aquele filme de super-herói, que é um super-herói chinês e tal. Ele acabou não representando tanto a gente. Eu não me sentia ali naquele clima, naquela coisa, como o Kung Fu Panda, por exemplo. E o legal é que o Kung Fu Panda, apesar dele ter, né, a sua fantasia, né, ele traz elementos que a gente tem mesmo dentro do Kung Fu, né? E isso faz a gente se identificar, por isso que fica memorável. Além dele ser memorável, ele me remete a algumas coisas junto à minha carreira. Então o filme já tem 15 anos, né? E eu também completei 15 anos como professor de Kung Fu, agora em agosto, né? Então é um filme que caminha comigo, né? É uma coisa que vem caminhando comigo, que marca muito. Eu até usei ele na época que eu comecei a dar aula de Kung Fu como propaganda na academia, né? Então, tenho histórias marcantes ali, principalmente nessa questão da propaganda, quase fui preso. Nossa, é verdade, Enfim, né? Tem histórias ali.
E aí ele vem caminhando comigo nessa carreira, né? Eu posso dizer que o Kung Fu Panda me marcou, por quê? Porque a época eu sou bariátrico, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2019, só que antes disso eu era um atleta de Kung Fu gordo, né? Um atleta de Kung Fu gordo. Então, só que o atleta de Kung Fu gordo que chutava lá no alto, o atleta de Kung Fu gordo que era campeão brasileiro, que estava indo para o Mundial na China. Então eu me inspirava realmente naquele jeito desengonçado do Po, né? E não me identificava com nenhum outro dos Cinco Furiosos, só com o Po. E aí você percebe no quê? Na persistência que ele tem, né? Não é só na sabedoria em si, né, que ele praticamente zero em comparação aos outros Furiosos, na sabedoria filosófica, etc. Mas Ele na tem sabedoria... uma sabedoria diferente. Na sabedoria de vida, né? Na experiência de vida que ele tem, né? Então, ele é um grande mestre do dia a dia, né? É o famoso mestre da vida mesmo, né? Então, me identifico legal com ele, assim. Porque se a gente for conversar sobre a parte filosófica do Kung Fu, onde surgiu o Kung Fu, como são as coisas, todo aquele organograma do nosso estilo de Kung Fu, eu sei muito pouquinho, assim, eu sei bem pouquinho. Não sei, posso até ter ouvido termos técnicos, termos chineses e etc., mas eu não vou lembrar, eu sei o que eu vivi agora, né? E nessa minha carreira também eu fui criando a minha maneira de enxergar o Kung Fu de um jeito diferente, né? O que é um mestre de Kung Fu, como que você pode ser considerado mestre de Kung Fu, né? Eu prefiro muito mais que nem o Po, tá no meio da galera, curtindo ali e tal, né? E falo que nem o Po às vezes, né? Tem aqueles jargões que o Po tem, aquelas caretas que o Po faz, então me identifico muito ali. Então realmente marcou, né? Não só no mesmo ano que o filme surgiu, né? Como mesmo caminhando comigo nesses trejeitos, né? Influência? Pode ser, mas acho que coincidências, né? Até porque não existe o estilo do panda, né? Dentro do Kung Fu. Existem vários estilos, mas não existe o estilo do panda. Aquilo é uma invenção. Só que é tão perfeito que realmente a gente traz para o dia a dia, traz para a minha carreira também, né? Mas eu acho muito legal. Eu acho que é no terceiro filme, que é o filme que o mestre Shifu fala uma coisa que é tipo o meu lema de vida. Que ele pede pro Po, acho que dá aula pros outros Furiosos, e o Po fala, mas eu não sei fazer isso. Aí o mestre Shifu fala pra ele que se ele só fizer o que ele sabe, ele tá condenado a não ser mais do que ele é. E isso é uma frase que eu acho muito legal. E que eu já tinha assistido esse filme quando eu era mais nova, só que eu revi, acho que ano passado. E quando eu revi, eu fiquei tipo, nossa, uau. E tem cada detalhe nesse filme que, revendo agora que eu tô mais velha, eu penso, caramba, uma sabedoria gigantesca nesse filme, né, em vários aspectos. Então, eu acho também um filme muito, muito legal. E eu adoro a figura do Po. E é engraçado porque sempre que o Arthur fala, ai, que personagem você acha que tem a ver comigo? Eu sempre falo o Po. E aí ele sempre fala, porque ele é gordo. E não, não é por isso. É porque o Po, ele tem um negócio que ele tá, tipo, vivendo o sonho dele. É, tipo, uma das coisas que eu acho mais legais, que ele tá lá entre os Cinco Furiosos, só que ele não tá, tipo, ai, normal, eu tô aqui, né, com esses caras. Ele tá, tipo, cara, que demais, eu não acredito que eu tô aqui. E é muito legal, porque ele deixa isso transparecer o tempo inteiro. E isso é uma coisa que é muito legal, que eu acho que tem muito a ver com o Arthur também. E também o fato de que o Po é bastante distraído e tudo mais. Esse tipo de coisa também relaciona bastante. Eu gosto muito uma coisa desse filme, que eu acho que é algo que aparece em outros filmes. Isso, a lição de moral, eu acho, do Kung Fu Panda, me lembra um pouco da lição de moral do Ratatouille, que é de que, qualquer um pode cozinhar, que eles explicam que na verdade não é que qualquer um pode cozinhar, mas que um grande cozinheiro pode vir de qualquer lugar. E é a mesma coisa, porque nada impede você de aprender Kung Fu, nada impede você de aprender nada, de virar o melhor em nada. É tipo, é sempre você mesmo que pode ir atrás dessas coisas. E é legal porque eu sempre tive uma ideia de trazer Kung Fu para todo mundo. Até tive uma discussão com um professor de outra cidade esses tempos, no seguinte sentido. Era um aluno já idoso, não idoso, perdão, mas ele estava nos seus 55, quase 60 anos e com um problema sério na coluna.
E eu falei assim, ó, o cara quer fazer assim, assado, ele tem esse problema, né? Só que ele quer muito continuar treinando, né? Eu falei para ele que você adequa o treino a ele, para ele, né? A maneira de você ensinar. A resposta foi imediata, não adequa o treino. O cara tem que vir aqui, ele tem que ir atrás de um fisioterapeuta. Eu não vou adequar meu treino, não vou mudar. Eu espantei assim, falei, como assim, né? Eu sempre, nesses 15 anos como professor, trouxe que não é o aluno que tem que se adequar ao treino, é o treino que tem que se adequar ao aluno. E isso me levou a chegar à seguinte... Por que eu cheguei a essa conclusão? Tem um grande amigo, o Guilherme Davatz, que ele é deficiente físico, né? E ele é cadeirante, e ele chegou na academia um dia e falou, quero fazer Kung Fu. Me veio um choque, assim, logo no começo de carreira, né? Aquela coisa meio... Estava empolgado com os treinos pesados, etc. Levei um choque, falei, Gui, eu não sei se eu sei dar aula para você. Me dá 3 meses para me preparar e você volta. E aí, nesses 3 meses, ele foi embora. Nesses 3 meses, eu peguei a galera, comecei a pôr todo mundo sentado, comecei a dar aula de Kung Fu sentado, desenvolvi um método ali. E não tinha com quem aprender. Você ia falar com qualquer professor aqui, tive um aluno assim, mas não era separado a aula. Eu falei, não vou separar a aula, ele tem que estar com a gente, no mesmo ambiente, no mesmo clima, não vou ficar dando uma aula separada para ele. Não dá. Passou 3 meses, ele voltou. E aí, cara, o cara se tornou 3 vezes campeão brasileiro, campeão paulista, vaga na seleção brasileira, foi muito massa. Só que começamos com o Tai Chi Chuan com ele, né? Até para ele conseguir se familiarizar com os movimentos, e eu também, né? Mais eu, na verdade. E depois a gente conseguiu até fazer lutas junto, né? Ia ensinar defesa pessoal para ele. Eu falei, Gui, agora alguém te derrubou da cadeira. Ele ia para o chão, como você se defende, como você faz se alguém te chutar, se alguém te agarrar. E a gente fazia esses movimentos, fazia essas técnicas, e foi muito massa, assim. Ele só teve que parar por problemas de saúde, né? Tudo teve que dar uma pausa, mas está sempre em contato conosco. Nisso, eu encontrei uma professora de Florianópolis, a professora Jaqueline, que ela dá aula para cegos. Ela tem um grupo de cegos que fazem Tai Chi Chuan. E eu tive a experiência de dar alguns meses de aula na DEFIB, a Associação dos Deficientes Físicos de Botucatu. E como que você vai dar aula? Poxa, tem lá o cego, tem o surdo-mudo, tem o paraplégico, tem o tetraplégico, como que faz, né? E aí? E essas gafes, né? Você começa a dar aula, você fala assim, beleza, gente, como vocês podem ver, se olhar para lá, tem um cara cego. Não, podem ficar sentados, o cara é cadeirante. Então eu tive que até aprender a mudar o meu linguajar para conseguir acolhê-los. Isso me fez uma diferença gigantesca para acolher qualquer aluno. Eu sei que eu posso ensinar qualquer aluno, né? Só que assim, é óbvio, né? Se eu seguir um padrão X, retinho, quadradão, sabe assim, eu aprendi assim, vou ensinar assim, é o legado. Né? Estou fadado ao fracasso. Não financeiramente, o fracasso pessoal mesmo. Né? Não sou capaz de ensinar uma pessoa porque eu custei a adequar meu treino. E no filme do Kung Fu Panda é isso, né? Quando ele sobe aquelas escadarias, começa o treinamento dele, tem que passar naquela sala de treinamento, a serpente vai lá, a víbora vai lá, passa rapidinho. O macaco daquele jeito, a garça, né? O louva-a-Deus. E a melhor de todas ali é a tigresa. A hora do pá, apanha, não sei o quê, acerta uma madeira com espinho, sabe? E vai passando, vai passando. E o próprio mestre Shifu olha para ele e fala, você é um fracasso, você não está pronto para o nosso treinamento. E ele vai lá, insiste, treina, né? E ele se adequa ao treino, né? Mas não seria muito melhor o mestre Shifu falar, não, beleza, vou pegar o que você tem de bom e te preparar diferente, né? A história só anda quando o mestre Ju faz Isso, isso. isso. Aí mas depois que ele conversa com o mestre Uguay, né? Né? E o mestre Uguay, ele praticando Tai Chi Chuan, depois de velhinho, né? Vira aquelas pétalas de flor de cerejeira, né? E aí, então o que acontece? Adequar o treino ao seu aluno. Tudo é Kung Fu. Né? A sua disciplina em estudar é Kung Fu, a sua disciplina o que você busca com maestria. É bom saber o seguinte, o que é o Kung Fu? Quando a gente fala Kung Fu, não é só chute, soco e grito. É muito pelo contrário.
O Kung Fu, na sua tradução literal, ele significa tempo de habilidade. Ou seja, eu só vou adquirir aquela habilidade que eu almejo dando tempo àquilo. Dedicação, tempo, né? Aquilo lá. Só que se eu chegar na China e falar assim, viu, eu pratico Kung Fu. Ele vai olhar e vai falar assim, tá, mas o que você faz? Não, eu faço Kung Fu. Tá, mas o que você faz? Né? Kung Fu, por quê? Porque o termo Kung Fu é usado para coisas feitas com maestria, coisas feitas com dedicação. Lá na China, o termo é Wushu. Wushu quer dizer a arte da guerra. Quando trouxeram para o Ocidente a técnica, a luta, né? Se ele falasse aqui que era a arte da guerra, né? Pô, o que esses comunistas estão falando? O que esses China estão falando, né? Era difícil do ocidental entender a arte da guerra. É a arte da guerra sem guerrear, né? Então, tem uma explicação em cima desse nome. Porém, inclusive tem o livro do Sun Tzu, né? A arte da guerra. Em chinês é Wushu, né? Como que explicar, então, para os ocidentais que não têm disciplina nenhuma, que só querem saber de curtir ou querem atropelar as etapas, né? Como que explicar para eles que o treino é assim? Então, vou explicar de uma outra maneira, o Kung Fu. Né? Então, o termo Kung Fu é desse jeito. Então, olha só, o Kung Fu Panda tem tudo a ver, né? Ele foi dando tempo para ele se familiarizar com o ambiente, para ele realizar o seu sonho, para buscar o que ele queria, mesmo, né? E aí tem duas palavrinhas caminham juntos com o Kung Fu Panda, com o Kung Fu. Paciência e perseverança, né? Olha o Po, né? Paciente e foi perseverante, né? Só que existe um misticismo muito grande, né? Da gente apenas ficar meditando por horas para conseguir aquilo que você quer, né? Vou desejar tanto, vou vibrar tanto que aquilo vai acontecer. Se você não levantar, for atrás, buscar, ser derrotado e depois tentar de novo, e ser derrotado, depois tentar de novo, uma hora você consegue, né? Se não tiver passar por essas etapas, você não vai conquistar, não adianta, né? E olha um pouco como que é o filme do Kung Fu Panda, como é. Exatamente assim, né? Ele começa no vilarejo, fazendo macarrão, né? Mas sempre com os bonequinhos dele, todo atrapalhado, desengonçado, mas tem que fazer macarrão porque é tradição da família, porque você não consegue fazer outra coisa. Quantos de nós já não passou por isso na época de adolescente, né? Que você tinha que escolher a sua profissão? Não, porque o teu pai é médico, a tua mãe é, sei lá, advogada e você tem que seguir a carreira deles, né? Quantos de nós não passou por isso? Se não todos, né? Aquela pressão. Eu lembro até hoje de adolescente, aquela fase dos 17 anos, terceiro colegial, né? Meu pai chegando, e aí? O que você vai fazer? Eu falei, pai, vou estudar 1 ano, vou fazer psicologia na Unicamp. Desculpa, a psicologia, no caso, era a segunda opção. Eu queria fazer ciências políticas. Eu falei, aí ele falou, ciências políticas? Eu falei, ou psicologia, pai. Não dá dinheiro isso aí. Abrir uma faculdade de Direito aqui em Botucatu, você vai fazer Direito, eu pago para você. Eu falei, já que você paga, então vou fazer, né? A primeiro momento você fica vislumbrado, que é tudo novo, tal. Só que depois eu começo a perceber que o Kung Fu falava mais alto. E foi exatamente no meio do segundo ano de faculdade que eu comecei a dar aula de Kung Fu. E aí começa a falar mais alto, começa a virar financeiramente, começa a ser legal, ter bastante aluno e você vibrar com os alunos. Você chega domingo depois do treino, que as aulas eram só de sábado e domingo, né? E as aulas depois do treino, sábado e domingo, você ficava com a galera até 10 horas da noite jogando Uno e brincando e tendo amizade, fortalecendo aquilo lá. E aquilo começou a virar muito mais. A gente chegou a um ponto, era uma sala pequena, que a gente tinha que dividir, além do espaço, dividir com o aparelho de pilates. Então, começou a crescer, a gente teve que procurar um lugar próprio. E fomos para um lugar próprio. Começou a crescer, batemos 150 alunos, só de Kung Fu, em Botucatu. É uma coisa, assim, espetacular. E aí, chegou uma hora que tive que decidir aí, né? Vou prestar a prova da OAB, vou seguir carreira como advogado e intercalar com isso aqui. Não tem como mais, né? Isso aqui já dominou minha vida, né? Só que assim, eu comecei a dar aula 15 anos atrás, mas eu já praticava mais 15. E aí, né? O que eu faço da vida, né? Eu entendo a minha mãe
quando no começo, que ela ficava meio assim, com o pé atrás, o que você está fazendo na sua vida, né? Que não seja um aventureiro. Porque às vezes para a galera, para a geração dos nossos pais, é muito melhor você chegar para os teus amigos, né? Para o teu grupo de amigos e falar assim, não, meu filho é doutor, do que falar, meu filho dá umas aulas aí, né? Então, do que? De Kung Fu, mas o que é isso, né? Então, eu entendo que para a geração dos nossos pais isso é muito importante, o diploma, aquela coisa toda quadradinha, né? E é muito o contrário, na verdade, todo o prestígio que eu fui conquistando dentro do esporte, dentro da arte marcial, aliás, tudo na minha vida foi em torno do Kung Fu. As viagens que eu fiz, as coisas que eu comprei, enfim, né, as fraldas que eu compro para o meu filho hoje é por causa do Kung Fu, entendeu? Então, só que hoje os meus pais entendem muito, além de entender, é um apoio assim, funcional. Se eles precisarem tirar do bolso, tirar a roupa do corpo por causa do Kung Fu, por causa da academia, eles vão fazer, né? Então eles entenderam isso aí. É mais ou menos o mesmo processo do Kung Fu Panda, né? Ele virou o dragão guerreiro, né? O pai dele hoje em dia ainda dá aquelas cutucadas, né? Do macarrão e tal, mas ele entende hoje que o vilarejo está em perigo, ele precisa ir, né? Então seria mais ou menos nesse sentido o meu trajeto. Não comparando ao sucesso dele, ainda não sou nenhum dragão guerreiro, né? mas é nesse sentido, assim, a trajetória de vida, né? Nossa, muito legal. Gostei de várias coisas da sua fala. Uma delas é que você falou que consegue ensinar Kung Fu pra qualquer um. Ufa! Tá vendo? Ainda bem! Né, o mestre Shifu, ele faz exatamente isso, né? Que você falou, de adequar a aula pro aluno. Não o aluno se adequar à aula, então ele pega a comida, usa as coisas que o Paul gosta, né? No começo lá no começo não, no meio do filme. Isso é uma coisa que é muito legal, né? E eu acho que tem muito a ver com responsabilidade de ser professor. Porque eu penso que quem é professor para ensinar, né? E ensinar envolve vários desdobramentos, né? E acho importante que isso seja uma coisa, uma flexibilidade que se tenha, senão você não atinge as pessoas, né? Fica restrito, né, para o grupo que conseguir se encaixar. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Eu não sabia que você era formado em Direito. Interessante, tá interessante. Pois é. Hoje eu faço jornalismo, né? E tem um canal de podcast também, né? Se inscrevam lá, canal Cultura Mundi, está no YouTube, tem as redes sociais do canal Cultura Mundi. E eu brinco assim, né? Que na pandemia, né, ou você engordou, ou você teve filho, ou você criou um podcast. E eu consegui gabaritar, né? Então, nesses 2-3 anos de pandemia, eu consegui fazer os 3, assim. O nosso veio depois da pandemia. Ela veio depois? Então... Mas aí o meu acabou ainda sendo naquele momento ainda que estava liberado, mas com uso de máscara e tal, né? Então teve essa fase. O nosso foi por aí, foi em maio do ano passado, né, que a gente começou. Legal, foi por aí, foi bacana. por aí. 1 ano já de atividades. O episódio foi 15 de maio. Olha lá. Tá vendo? Quase no meu aniversário, inclusive. É o aniversário dele. Ah, é? Foi de propósito? Foi o bate-papo do... Foi acidental. Acidental? Eu não valorizo tanto esse papo de aniversário. Entendi. Mas estamos entrevistando você. E aí, por exemplo, o direito foi uma coisa assim que realmente caiu muito novo, cara. Esses 17 anos é muito louco para você decidir uma profissão assim, cara, que você vai levar pro resto da vida. Já fiz faculdade de educação física e não rolou, já fiz faculdade de marketing e não rolou, só que isso depois de adulto já, né? Depois dos meus 30 e tantos anos, assim, falar, não curti. Beleza, vou para outra. Olha que bom você ter as opções. E agora eu estou no jornalismo, amo o jornalismo. Na verdade, não é nem pelo jornalismo em si, porque eu sou apaixonado por rádio. Isso é a influência do meu pai, né? Meu pai, até hoje, ele assiste o futebol no mudo e o mesmo jogo no rádio. Então eu sou muito apaixonado. Quando de criança eu pegava o rádio e pegava as vinhetinhas, os spots que passavam na rádio, eu regravava com a minha voz, do meu jeito, assim. Então agora a próxima música é Rihanna, tal, e fazer do meu jeito, sabe? Na época eram outras pessoas, Sandy Júnior, sei lá. Mais ou menos assim. E aí, é uma área que eu quero ainda, como meta de vida, vou me sentir profissionalmente realizado, trabalhar em rádio.
Então ainda vou ter essa chance, assim. Mas enquanto isso, o Kung Fu acaba sendo o meu carro-chefe, né? Enquanto eu não tiver essa chance de eu chegar... Eu tive que dar uma pausa, a gente pode até falar dessa pausa do Kung Fu, assim, das aulas de Kung Fu. Mas enquanto não tiver aquela coisa assim, beleza, estou trabalhando em rádio, me consolidei como um grande locutor, ou pelo menos como apenas um locutor, né? E as aulas de Kung Fu vão ser por hobby, né? Kung Fu continua sendo a minha profissão carro-chefe ali, né? Porque além do Kung Fu, tem as outras artes marciais chinesas, né? Tai Chi Chuan, Shuai Jiao, Sanda, né? E a parte cultural chinesa que eu sou apaixonado. Só que então tem tudo isso aqui para você fazer, além de administrar academia para as outras modalidades ali, né? Então é bastante coisa, assim, é um trabalhão. Mas eu ainda quero, meu sonho de consumo é praticar Kung Fu na locução, no rádio, né? Tá vendo? Tempo de habilidade, né? Paciência, perseverança, né? Então vai chegando, uma coisa vai levando a outra, né? Kung Fu pode ser aplicado na continha de matemática. Na época da escola que você fazia aquelas continhas, né? Divisão, por exemplo. Você ia lá, fazia, errava. Você ia lá, fazia, errava. Ia lá, fazia, errava. De repente chega um momento que você acertava. Não é o acerto em si, mas é o tempo que você se dedicou àquilo lá. Você praticou Kung Fu na matemática. Um músico tocando seu violino, né? Você olha assim e fala, cara, que facilidade que ele tem. Nem parece que o cara fica por muito tempo estudando, né? Não é o espetáculo, na hora do espetáculo, é o Kung Fu. Kung Fu tá na persistência, nos ensaios, né, nos treinos. Kung Fu tá no dia a dia ali que você vive aquilo, né? Então, olha como é mais fácil entender Kung Fu do que o Wushu, por exemplo, né? Que são as mesmas coisas, quase as mesmas coisas aqui no Ocidente. Assim, essa filosofia, né, da persistência, de você trabalhar até você ficar o melhor naquela coisa, isso é uma coisa que é muito diferente da visão oriental, da visão ocidental de mundo, né? E a gente consegue ver isso na cultura pop, nos filmes, né? Quadrinhos, essas coisas. Eu acho muito engraçado como os heróis, os super-heróis, né, que tem aqui no Ocidente são tipo, o Homem de Ferro, que ele é um gênio, ele nasceu um genial. Ou o cara que é metade deus, o cara que consegue voar, soltar laser pelo olho. É uma coisa herdada, é uma coisa que eles nascem assim. E aí você pega os heróis orientais, você pega, sei lá, o Goku. Ele é só um cara normal que vai lá e fica treinando muito até ele conseguir bater mais no próximo cara. Tipo... Sim. Ele... Não é regra, né? Porque existem inúmeros tipos de animes, de mangás, etc e tal. Mas esses mais padrões de luta, né? É mais ou menos isso, né? Você vê que realmente a pessoa, o personagem, ele não é nada e ele vai desenvolvendo essas habilidades. Ou um exemplo mais legal é o One Punch Man, né? Não sei se você conhece o One Punch Man. É um cara qualquer, é um cara qualquer mesmo. E ele sempre quis... Existe como se fosse uma empresa de heróis, né? Que resolve os problemas do Japão, assim. E sempre tem uns heróis assim, com magia, uns caras muito bons e é ranqueado por nível. O herói muito bom, o herói médio e os heróizinhos mais só pra roubo de carteira, assim, sabe? E esse One Punch Man, ele se deparou com alguma situação que acho que ele salvou uma criança. Eu não tô tentando me lembrar a situação. Ele salvou uma criança de ser atropelada, algo assim, e a criança falou... Caranguejo muito tinha um monstro atacando uma criança e ele salvou lá. Só que ele era uma pessoa normal e ele salvou a criança. E salvou de um jeito assim normal também, nada. E aí ele ficou vislumbrado com essa ideia de ser herói, né? E ele começou a treinar. Então ele não tem superpoder. Ele começou a treinar. Tem um treino dele, acho que são 100 flexões, 100 não sei o quê, 100 não sei o quê. Todos os dias ele treina, todos os dias. Só que ele começou a ficar muito forte, então ele derrota todos os... Só que ele ficou muito forte, ele ficou apático, tipo assim, então mais um dia, deixa eu... derrota o inimigo, assim, de um jeito bem, bem blá. Ele não apanha, não acontece nada com ele, de tanto que ele treina, mas é um cara normal. Sim, né? É muito engraçado que o dilema dele é que ele derrota os inimigos tão rápido, porque ele é tão forte, que o dilema dele é que ele não consegue ficar famoso, ninguém vê ele enfrentando os vilões. Porque é isso. Que ele derrota com um soco só. Ele não consegue ser dos níveis top lá, ele acaba sendo médio porque é isso, né? E os outros que estão em volta dele acabam levando meio que o mérito, assim, porque eles estragaram a cidade, foi toda aquela coisa meio
caótica, né? O dele foi, puf, acabou, vai, sei lá, né? As câmeras nem pegaram, às vezes a agência nem ficou sabendo do vilão, que era super destrutivo. É um anime bem legal. Pena que é meio louco, né? Porque, assim, o mangá tá indo, o anime parou, e fica, a história não é igual de um, não é igual do outro, fica meio travado ali, né? Mas eu não gosto muito de anime, cara. Eu não gosto muito de mangá também. Eu sou meio. Eu sou mais dos super-heróis aqui eu também. da terra de cá. Mas alguns me chamam a atenção, principalmente os mais antigos. Eu não posso negar que alguns me influenciaram, né? O próprio Dragon Ball e tal. Mas eu tenho dois desenhinhos lá que são assim, os meus. Me fizeram ir para arte marcial, assim, que é as Tartarugas Ninja e os Thundercats. E esses, assim, são os que falam, não, esses são as minhas influências. Filme de Kung Fu antigo eu detesto. Eu odeio filme de Kung Fu antigo. Assisti praticamente todos. Se você me chamar para assistir de novo, não vou. Então, eu detesto. Eu não sei se eu já vi algum filme de Kung Fu antigo. Nossa, eu não sei. Passava na Band, né, de terça-feira, a sessão Kickboxer, né, esses filmes bem... Tem uns que eu indico, assim, falar, assiste lá Era Uma Vez na China, 1, 2 ou 3, que é a mesma coisa, tipo, assistir o 2 ou 3 vai ser a mesma coisa, mas tem bastante lance cultural, por exemplo, os monges estão treinando na praia, aquilo é legal, a musiquinha é legal, as danças do leão chinês antigamente, então tem umas influências, assim, que são boas. Mas cara, o Tigre e Dragão, ganhou o Oscar. É lindo, é poético, né? Mas não curto. meio X, assim. O próprio Karate Kid, esse último que teve com o Jack Chan também. Tem o Kung Fu Kid também, né? Que é um remake. Kid? Não, é Karate Kid. Que é Karate Kid, só que é de Kung Fu. Eu não sei porque chama Karate Kid. Eu fico muito confusa. Oxe, porque Karate Kid é uma franquia que dá dinheiro, né? E também. E existe, né, uma franquia desses filmes antigaços de Kung Fu que tem o Kung Fu Kid. Então não podia usar o nome, né? Então eles aproveitaram a franquia e colocaram como Karate Kid. Mas o cara tá na China, ele aprende Kung Fu, ele fala que é Kung Fu, né? Só que, particularmente, é muito mais da hora do que o do Daniel San. Muito mais bem feito, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu não lembro, eu não vi esse remake, eu só lembro daquele negócio do tira casaco, bota casaco. É mesmo, é muito legal, porque, putz, cara, ele vai pra montanha de Wudang, e eu tava na montanha de Wudang, onde a moça tava com a cobra lá, controlando a serpente lá, assim, você olha assim, tava ali, pisei ali, que massa, né? Que legal. E tenho foto? Não tenho, porque na época eu não sabia, né? Eu fui em 2013 para lá. 2013 e 2014, depois eu voltei para lá, né? Então, umas coisas assim, puxo sardinha pro meu lado, né? Aquilo é muito melhor, né? As lutas, cenas de lutas acabam sendo melhores também, né? Eu já ouvi falar muito isso. E eu, assim, apesar de não gostar dos filmes de Kung Fu, eu gosto muito dos atores. Por exemplo, o Jack Chan, o Jet Li, o Donnie Yen, pra mim, são maravilhosos, né? Sim. Então, o Donnie Yen é o melhor ator daquele filme do Star Wars, que não é Star Wars, o Rogue One, né? Do Star Wars que não tem Jedi, né? Nossa, ele é o chinesinho que tem acesso à força, né? E é o melhor ator que tem lá, pô. Inevitável. Depois do Darth Vader, né? Que aparece só 5 segundos ali, mas ele é o melhor ator que tem lá, né? Então, Nossa. Uma coisa que eu queria perguntar, desde o começo da conversa que a gente começou a falar sobre o Poe, o que é ser um dragão guerreiro? Baseado no filme, né? Bem assim. O dragão guerreiro... Percebe que no Brasil eles gostam muito de títulos também. Títulos, assim, patentes, né? Eles até falam em chinês, você é o Shifu, você é o Shimo, você é o mestre, você é... Né? E não só na arte marcial, que tem muito isso, então algumas pessoas aproveitam muito esses títulos para ter benefícios ali, para também tentar se impor numa sociedade, né? No seu grupinho, mas em qualquer outro lugar, no meio acadêmico, né, no ambiente de trabalho, enfim, as pessoas acabam criando títulos assim do tipo, pô, o cara tá aí há 13 anos na empresa, chegou agora, você vai falar isso com o cara desse jeito, né, sendo que às vezes você tem mais conhecimento que ele naquele assunto e tal, você acaba se intimidando. Então eles gostam muito desse título. Então, pro filme Ser um Dragão Guerreiro é só um título. E o Poe prova isso aí, porque ele vai abrir o pergaminho e ele vê ele, né? Ele vê o reflexo dele. O Dragão Guerreiro é você que é o... Não tem poder especial, você não vai ser não vai ganhar uma armadura
que vai te tornar o melhor, né? Então, é só um título. E é uma coisa que eu tento fazer, desmistificar essa ideia do mestre, né? Quem que é um mestre de Kung Fu? O mestre é o que fez mestrado, não é o cara que... Inclusive, quem faz mestrado detesta ser chamado de mestre, né? Se não for no seu trabalho científico ou se não estiver no meio acadêmico, né? E o contrário, né? E o contrário, o cara que não tem mestrado adora, faz questão de ter esse título estampado na testa. E eu sempre tive assim, repulsa. O mestre, não, vai com calma. Eu sou o Ronaldo, sou professor de Kung Fu, estou muito longe de ser mestre, né? A gente teve um mestre, né? O grão-mestre, que é o mestre Chan Kawei, que foi a pessoa responsável por trazer o Kung Fu para o Brasil. E, coincidentemente, ele era do mesmo estilo que nós, então o estilo Shaolin do Norte. Então, por exemplo, vocês são os meus alunos, eu sou aluno do professor Valdir Cremasco de Valinhos, que foi aluno do mestre Chan. Eu falo que foi porque ele faleceu o ano passado, com 86 anos, né? Até então ele era vivo, a gente ia nos encontros de professores lá, ele estava lá com a gente, dava as aulas, ensinava, né? Então, ele é o grão-mestre. Mas quando ele veio para o Brasil, ele não veio com o intuito de dar aula de Kung Fu. Ele veio aqui para fazer outras coisas, inclusive vender pastel, né? Ele tinha um barquinho de pastel, mas ele fazia outras coisas. E aí ele começou a dar aula de Kung Fu, ele era um prodígio, né, lá na China, e ele começou a dar aula de Kung Fu aqui para a turminha dele, para os chegados dele. Era fechado, era para o grupo fechado. Só que aí depois começou a abrir, né? Ele viu que financeiramente compensava, começou a abrir, e aí foi crescendo, né? Foi crescendo para o Brasil inteiro, né? O Kung Fu, o Shaolin do Norte, a família Shaolin do Norte, ela é muito grande, né? Então, ele tem o título de grão-mestre, né? Mas por essa importância, é mais simbólico do que realmente algo diplomado, né? Então, eu posso ser formado no estilo Shaolin do Norte, ter um certificado assinado em chinês bonito, estampado na minha parede, um certificado lindo, desse tamanho, assim, com aqueles carimbos chineses que você molha na tinta e bate, assim, lindo. Mas você é um professor, você é um mestre, sabe, assim? É um título que, inclusive em Botucatu, existiam professores, muito, muito antigamente, assim, quando tudo era mato, né? Existia um professor que trazia os seus alunos para lavar o seu banheiro com escovinha de dente. Aí você vai falar desse professor, uns amam, amo esse cara, outros choram, têm trauma com isso. Uma experiência muito louca. Eu fui numa empresa que estampa camisetas, né, pra gente fazer o nosso primeiro uniforme de Kung Fu, logo que a gente tinha começado, né, vamos ter nosso uniforme e tal. A moça que atendeu a gente começou a chorar quando viu escrito Kung Fu no computador dela, né, na arte que a gente mandou para ela. Nossa! E eu falei, o que aconteceu? Ela foi para dentro, se recompôs. Quando ela voltou, ela contou a história dessa pessoa. E aí, cruzando informações, eu nunca vi essa pessoa, ela nem mora em Botucatu há muitos anos já, mas cruzando informações sempre levava a mesma pessoa. Então tem gente que ama ele, tem gente que odeia, né? E é o mestre, né? Era um mestre. Eu falei, pô, e aí, né? Que ruim, né? Perdemos uma possível aluna de Kung Fu e com certeza ela vai levar isso para as gerações futuras dela, né? Com certeza ela não vai passar nem perto da nossa academia, né? É uma pena. O cara usando a metodologia Miyagi, né? Levar o pessoal pra... É. A série inverte o negócio. Isso é um assunto interessante, né?
Porque o que o Sr. Miyagi tenta fazer, na minha visão, é que ele tenta fazer de forma não explícita, né? Que, tipo, ele internalize e tire lições. Só que na minha prática cotidiana, isso é uma coisa que cansa um pouco. Você não sabe onde é que isso tem que chegar, você ficar no escuro, né? Tipo, tá fazendo pra quê? Sim. Isso foi uma coisa que a gente estava conversando bastante recentemente, de professores falarem os objetivos. Tipo, a gente vai fazer essa atividade para desenvolver isso, isso e isso. A gente vai fazer isso aqui para isso aqui. E deve ser muito difícil ficar assim no escuro com as coisas. Quando você é criança, faz mais sentido porque você não está acostumado a pensar de forma tão crítica, né? Pensar criticamente é um processo que a gente aprende. Só que quando você é adulto é uma coisa estranha. E aí, tipo, eu sinto uma carência enorme de receber feedbacks das coisas. Quando eu tô em lugares de aprendizado, e eu estou em muitos, eu tenho muitos professores ainda de várias coisas, tanto acadêmicas quanto não acadêmicas. E é muito frustrante quando eu não recebo feedback. Quando eu falo, tipo, mas era isso que tava imaginando, e aí o professor fala alguma coisa, tipo, isso tá dentro, tá caminhando. Tá dentro, mas qual que é o tamanho do dentro que a gente acertou? É tipo um pontinho, uma gota no oceano? Isso tá dentro? O resto tá fora? Quantas casinhas eu avancei, né? Quantos passos deu nesse caminho? Isso é uma coisa que é difícil, né? E a gente fica tipo, pera, ele não quer falar, será que tá tão ruim assim que ele não quer ser chato? Eu sempre fico pensando desse lado, assim. Eu sempre penso, odiou e não quer ser chato, né? E o Sr. Miyagi ainda, ele fica falando em parábolas, ele não consegue só falar pro Daniel, faz isso, não, tem que ter uma parábola, uma história e tal. E pra quê, né? Por que só não fala, tipo, faz o golpe, por que precisa limpar a varanda dele? Precisa por um lado, eu olho agora e eu penso, ok, isso não é legal. Mas quando eu assisto o filme, eu me coloco totalmente no lugar do Daniel e no momento que eu tô assistindo eu penso, isso é ótimo, isso é perfeito. E a relação deles é muito legal, assim. Porque o Daniel é meio criança, né? Molecão ainda. Sim. Mas eu penso o contrário, porque a ideia que o Sr. Miyagi tá vindo fazer ali não era ensinar karatê pra ele. Era ensinar karatê em 2 meses porque tinha um torneio urgente, senão os caras iam bater nele. Então, tipo, em 2 meses você tem que ensinar alguma coisa pra ele na menor quantidade de tempo possível. Faz um intensivo lá, mostra uns golpes. Não, tipo, talvez funcione na prática o negócio de, insero o meu carro várias vezes aqui, pra, tipo, a longo prazo. Se você faz isso por muitos anos, memória muscular e tal, mas, 2 meses, mano, isso não vai te ajudar, não. 2 meses e ele jogou como faixa preta. Né? Não, mas ele roubou. E vocês, eu contei uma historinha dessas em alguma aula, né? Sempre quando eu era criança, comecei a treinar, o meu professor contava isso aí, mas, um cara que nunca foi pra China, como ele sabe disso? E era o seguinte, né? Existe uma postura no Kung Fu, chama posição do cavalo. Então, no Templo Shaolin, antigamente, quando você entrava para começar Kung Fu, você começava criancinha. E você ficava 6 meses fazendo a posição do cavalo. Você ia lá, posição do cavalo, levantava. Posição do cavalo, levantava. E a lenda era que a sala de treinamento era toda irregular, né? Era tudo irregular. De tanto eles ficarem batendo o pé no chão e levantar o dia inteiro. Então era 6 meses posição do cavalo, 6 meses posição do arqueiro, 6 meses posição do gato. Fui conhecer o Templo Shaolin e é mesmo. É o chão todo irregular devido aos treinamentos que eles fazem lá. Então você levava 1 ano e meio para você para você aprender o que eu ensino hoje na primeira aula. Eu ensino isso e mais coisa. Se eu ensinar para um ocidental que ele tem que ficar lixando o carro para um lado, lixando o carro para o outro, não tem aluno, né? Não tem aluno. Então, eu tenho que adequar meu treino à nossa realidade, né? O ocidental não está preparado para ser devagar. Assim, não sei nem hoje em dia como deve ser lá na China ou no Japão, por exemplo. Acho que deve ser diferente também, com certeza deve ser, né? Mas que a repetição vai te levar à perfeição, legal. Mas eu vou ensinar você de maneira metafórica para você entender como funciona, tá? Eu acho que não tá legal, não é interessante. Isso aconteceu comigo na prática por 2 vezes. Um professor X aqui de artes marciais, né? Eu cheguei para ele, professor, desculpa, não vou me usar como exemplo. Foi um aluno que chegou, um aluno meu que chegou para ele e falou assim, professor,
como que eu posso melhorar a minha posição do cavalo? Ele olhou e falou assim, o mestre nunca revela seus segredos. Virou as costas e deixou um moleque lá. Aí virou meu aluno, né? Aí fui lá, expliquei para ele, estudamos juntos, né? Estudamos não só a questão oriental da coisa, mas como a ciência mesmo, a biomecânica, tudo. Você precisa melhorar a sua base, vamos trabalhar então sua flexibilidade, vamos fazer um fortalecimento muscular, né? Vamos alongar não só falando em um termo mais vulgar, sua virilha, mas vamos alongar também o seu tendão, o seu calcanhar, vamos trabalhar sua panturrilha. Fizemos um trabalho e ele foi melhorando para ele poder competir, fazer um treinamento de alto rendimento. Diferente de se eu pegar alguém que tem artrose, tem algum problema no quadril, que não vai conseguir abaixar muito, né, na base. É diferente, né? Isso é um exemplo. Um outro exemplo na prática é uma empresa aqui de comunicação na cidade e eu levei, na verdade, quis fazer um agrado, estava na primeira semana de emprego, quis fazer um agrado, fiz um nhoque de biomassa, levei para a turma, levei uma marmitinha para cada funcionário. E um dos funcionários era o irmão da dona, né? E eu nem sabia que ele era funcionário de lá, assim, sabe? E eu conversando com ela, assim, trouxe para você, mandei mensagem, trouxe para você também, tá aqui né, tal. Aí eu falei assim, pede pro... Deixa eu pensar. Pede pro rapaz lá, pro meu irmão, trazer para mim. Minha marmita. Falei, mas quem que é ele? Falei, viu? Eu não sabia que ele era funcionário, eu não sabia nada, era a primeira semana, assim, não sabia nem nome de nada. Falei, viu, se eu tiver que te mostrar tudo, como que vai ser? Se eu tiver que te ensinar tudo. Eu pensei, a empresa é tua. Se você não me mostrar, como que eu que vou saber? Não é? Se você está querendo trabalhar com metáforas, com parábolas, né, fica difícil, né, meu? Não é muito mais fácil falar, né? Ele é meu irmão, ele é assim, assado, tá aqui o contato dele. Não, desculpa, mentira, voltando um pouquinho. Legal, eu sabia quem ele era, legal, tal. Como que eu converso com ele? Manda o contato do WhatsApp para ele, já vou lá, falo com ele direto, né? Falou assim, viu, você tem que descobrir, como que você quer que eu te dê tudo? Você quer que eu te faça, como que você vai descobrir isso aí agora? Fica aí a questão. Desse jeito, lembrei os detalhes agora. Eu falei, tá bom, né, tá bom. Ela não comeu o nhoque. Também, né, caramba, né, não tava afim, né, não tava afim. Quis fazer o charme ali, aquela coisa do empreendedor. Botar uma banca. Vocês são os nossos servidores, os nossos colaboradores, né? Então, eu quis bancar de... E aí foi isso, né? E é mais ou menos essa metáfora que se vive, né? No desenho é legal. Já no Kung Fu Panda é legal, isso é bacaninha, né? O mestre Wei falando, depois o mestre Shifu orientando, né? Aí só que chega uma hora que na vida real não encaixa, mas no desenho a gente vibra com isso aí. Ai, que legal, ele falou aquela historinha, até hoje eu vou lá e conto para os alunos, principalmente para as crianças, eles adoram, né? Mas no dia a dia seja mais direto, né? Seja mais limpo, mais clean, né? Vai lá e não é mais fácil encurtar caminhos, né? Eu acho muito legal que o mestre Shifu ele recusa isso, uma hora que o mestre Hugo está falando com ele lá em parábolas e ele fala, mas e daí, mano? E daí, como eu não controlo o pessegueiro? E aí ele mostra, eu sei que é um pêssego, consigo abrir o pêssego, eu planto o pêssego. E explica aí o que você está falando, pêssego não ganha guerra. Ele recusando isso, porque realmente tem momentos. Sim, sim. Mas então, esse filme é muito atemporal, né? Falando do 1, né? Você sabe que o 1 eu lembro muito bem, o 2 vagamente, do 3 menos ainda. Muito, muito louco assim, né? Mas o 1 foi o meu impacto, né? Só para contar a historinha do Quase Fui Preso, né? Na época que lançou, existia o Cininelli aqui em Botucatu, era o único cinema no centro da cidade e tal, aquela coisa bem bilheteria, ruim, cadeira ruim, a telona ruim, porque não era nem digital a coisa, era de rolo, né? E aí eu falei, vou aproveitar, cara, vou fazer a propaganda da academia, vou aproveitar. Kung Fu, cara, tava lotando, né? Tava uma febre na época. Então fui lá, fiz no computador, no Word, no negócio, né, uma artezinha, Kung Fu, não sei o que, telefone, pus lá alguma coisinha lá, uma fotinho lá, imprimi e xeroquei. Tirei na régua, na tesoura, destaquei os quadradinhos lá e fui na frente do cinema entregar. De repente chega a polícia. Fala, o proprietário falou que você está fazendo panfletagem aí e tal, você não pode ficar aí, você não pode ficar dentro. Eu falei, mas eu não estou dentro, eu estou fora.
Não, mas é melhor você não ficar filmando. Mas aqui é público, né? Você tentar explicar pro policial aquilo tudo, né? Poxa, você não vai mexer com... Na época ele era o único dono do cinema na cidade, então ele era o grande magnata aqui né, do audiovisual na cidade e tal. Como que você vai mexer com o cara, né? Então, tá bom. Se eu ficar ali na esquina, pode? Ali na esquina pode. Fiquei. Aí fiquei entregando panfleto 3 passos depois da onde eu tava, sabe? Porque eu realmente não tava dentro do cinema, eu tava fora, tava na calçada. Eu tinha noção de que dentro era ruim, né? E foi isso, sabe? Uma coisa meio maluca, assim, de episódios, né? Marcantes do Kung Fu Panda, né? E a grande ideia é o seguinte, né? O final dele, acho que eu vou pular pro final do filme já, que o Tai Lung, né? Ele é um cara, o mestre Shifu, na verdade ele teve o que ele sentiu naquele momento de ter que treinar o Po para ele ser o dragão guerreiro não foi o despreparo do Po. Foi porque o vilão, quem estava vindo para enfrentá-lo, era a maior decepção dele, né? Que nem o próprio mestre Shifu conseguiu superá-lo, né? Conseguiu vencê-lo. O mestre Uguay fez a outra vez, com o dedo Uchi, né? E o mestre Uguay não estava mais lá. Como fazer então, né? Então o maior medo do mestre Shifu não era o Po, ele derrotar o Po, ele acabar com o vilarejo, era encontrar a sua maior derrota, a sua maior decepção, né? E olha que paralelo interessante, né? O problema não é a ação, o problema não é a porrada, o problema não é a destruição que ele pode causar, o problema é estar cara a cara com ele, né? No entanto que ele foi derrotado pelo Tai Lung, não por falta de habilidade, mas por falta realmente de conexão, de atenção, né? Ele estava totalmente emocionalmente destruído ali. Era a emoção dele que estava derrotada, não era a parte física, a parte técnica, né? E o Po, como ele era inocente, ele não estava nem aí, né? Não sei o que, tal. No entanto que ele dá aquele socão, que ele toma um soco, né? Em câmera lenta, que ele volta retribuindo o soco, né? É um elemento de surpresa, porque ele não estava focado no medo, não estava focado na derrota, ele estava a fim de ação, né? Vou pra galera, né? Agora eu vou curtir o meu momento de luta, né? Então foi essa situação no final do filme. E o que não acontece no 3, porque ele enfrenta aquele fazão, e agora me fugiu o nome do fazão lá, mas ele enfrenta ele, que foi o cara que derrotou os pandas, né? Os pais, acabou matando os pais do Po. Então, o medo pega ele ali. Nossa, aquilo é um fazão, eu achava que era um pavão. Acho que ele tem a diferença. É no 2, é no 2. Ah, então sei lá. Ele é tipo um boi bizarro. No 3 é um boi. Exato. Mas quem mata os pandas é o... É verdade. É o fazão, né? E ele... É um fazão, né? Porque não tem pavão lá na China, né? Então é o fazão. Não, Faz sentido. Mas eu associo com pavão e é engraçado porque um dos banheiros da nossa casa tem vários pavãozinhos colados que a gente comprou uma decoração e eu olho para os pavões todos como vilões. É? Eu sento lá e eu penso, olha só. Eles vão me atacar a qualquer momento, né? Vão me atacar a qualquer momento, né? Mas E é uma loucura, porque toda a filosofia do Kung Fu Panda é o que a gente consegue trazer analisando. Vai lá, isso devia ser tema de mestrado de psicologia, por exemplo, porque é muito legal isso aí, é muito bacana todas as questões que estão nos pormenores, não na ação em si, assim, é muito bacana mesmo, né? Recomendo para todo mundo. Quem não assistiu, tá perdendo tempo, né? Quem assistiu, assiste de novo, porque cada vez que você assiste, você pega um detalhe diferente. Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar, pode falar primeiro. Não, eu ia perguntar em que ano do Kung Fu que a gente aprende o golpe do dedo Uchi? Olha, um mestre nunca revela seus segredos. Você sabe que teve uma época que eu até fiquei de passar para vocês a receita secreta do macarrão do Kung Fu Panda, cara. Eu achei na internet, descobri, se eu colocar no Google vai aparecer, mas na época não tinha essas facilidades de celular, tudo, né? Então foi um negócio de descobrir, que legal, vamos fazer, que delícia que fica.
E o dedo Uchi você não encontra, senão é segredo. Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber. O que eu queria perguntar é sobre as faixas. Quando a gente fez o episódio do Karatê, a gente perguntou das faixas e eu queria saber como são as faixas no Kung Fu, quantas são e qual é a ordem. Tá. Faixa de E Kung Fu... quantos anos leva para terminar? Então, faixa de Kung Fu, ele é usado nas academias de Kung Fu só a título para segurar a calça. Só. A minha academia, ela adotou o sistema de faixa, então são 11 faixas, tá? Por quê? Para eu saber onde você está, saber o que eu vou te ensinar hoje, que parte da matéria de Kung Fu você está. Então você é faixa branca, você está aprendendo o bastão, no número 10, por exemplo. Pronto, tá mais fácil. Na próxima aula eu vou te ensinar o 11, o 12, o 13, né? Mas pode ser que tenha uma mesma academia, do mesmo estilo de Kung Fu, aprendendo com o mesmo professor, que não adota faixa. Realmente é algo mais livre, né? No entanto que existem estilos de karatê, mas eles entraram num acordo, numa convenção ali, de que o padrão de faixa vai ser aquele. Então pode ser o Kyokushin, o Shotokan e outros, né? E vai ser aquele padrão. O Judô, mesma coisa, vai ser aquele padrão. Taekwondo, mesma coisa. O Kung Fu, existem mais de 200 estilos de Kung Fu catalogados. Fora os fundos de quintal. Fora que a galera tem uma visão, recebe assim do cosmos e resolve ir para a floresta treinar, por exemplo, né? Esses 200 estilos catalogados, cada um é de um jeito, cada maneira de um jeito, o jeito de ensinar, o jeito de o jeito que você treina com as armas do Kung Fu, enfim, é muito variado. Então não é uma regra, né? Na nossa academia a gente adotou, né? E são 11 faixas. Agora o tempo depende. Por exemplo, consigo te ensinar com mais facilidade e você em 6 meses passa de faixa. A segunda faixa tem mais coisa para aprender, você vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas pode ser que em 8 meses, 1 ano, você passe de novo. Já a terceira faixa já tem mais coisa para aprender. A quarta faixa é mais difícil, a quinta já é, entendeu? Então depende da pessoa, não dá para realmente manter um padrão. Antigamente, quando eu comecei a treinar, era isso aí. Era 1 ano em uma, 1 ano na outra, 1 ano na outra. Isso se você tivesse terminado a matéria. Mas aí você vai perdendo aluno, né? O aluno terminou a matéria em 6 meses, vai ter que ficar mais 6 meses praticando aquilo. Deveria ser, seria interessante. Mas aí, comercialmente, não vendo a arte, né? Então, aí, para não perder aluno, você treina ele bem treinadinho. Se ele tiver ok, em 6 ou 8 meses ele passa a primeira faixa, né? Tá? A minha intenção aqui na Unesp é, quando acabar as nossas aulas aqui, vocês terem terminado pelo menos a matéria da faixa branca, né? Legal. Mas é que nem eu disse, pode ser que tenha exame de faixa, pode ser que a academia não tenha, pode ser que seja um outro método de... Pode ser que eles usem a cor da camisa, né? Tem uma academia que muda, cada fase é uma cor de camisa diferente, por exemplo, né? Mas é isso, né? É isso. Legal. Interessante. Acho muito bacana. Eu comecei a vivenciar um pouquinho mais as questões da cultura chinesa quando eu comecei a estudar chinês no Confúcio, que também faço de graça pela Unesp, Universidade Pública, tudo de bom, juro pra vocês. E eu comecei a vivenciar um pouquinho mais e eu fui crescendo meu interesse pelo Kung Fu. Antes eu estava mais interessada no Karatê, porque eu tinha mais contato por conta das séries e dos filmes, né, que a gente maratonou tudo ano passado. E aí o Kung Fu foi se tornando interessante, é realmente uma coisa muito legal, muito cheia, né, de detalhes e de coisas. E eu lembro que você tinha falado que cada um dos 5 Furiosos é um estilo de Kung Fu diferente. Então tem várias coisas que aparecem também no filme que são interessantes, né? Sim. Então o que acontece? Existem aqueles estilos, estilo do louva-a-Deus, estilo da garça, estilo do tigre, que é o hungar, me ajuda, estilo da serpente, né? E o do macaco. Então, inclusive do macaco é um dos mais difíceis. Só que o mais difícil mesmo é o estilo do bêbado. E ele existe e é muito difícil você fazer, porque você tem que fazer todo o movimento tão perfeito do bêbado que você fala, nossa, esse cara bebeu mesmo para fazer isso aqui, né? Tem que ser tão real, tão e eficaz, né? E o estilo do bêbado se associa um pouquinho ao estilo do panda. É na surpresa que o cara tá fazendo, tá mole e tal, de repente, puf, te ataca. E o panda é mais ou menos isso, tá brincando, não sei o quê, tal, de repente ataca, né? Parecido, mas não é porque o do panda é o bêbado. O único que não existe é o panda. É o único estilo que não existe mesmo. E se existe, sei lá, deve estar nesses 200 aí, catalogados aí, né? Sim. Mas realmente cada
cada um é de um estilo. E você percebe que cada um é de um jeitão também. Por exemplo, a tigresa é mais travadona, ela é bem forte e tal. O louva-a-Deus, ele é mais, né? Ele é mais rapidinho, tipo, bem rapidinho. Do macaco, ele bem alegórico, né? Vai, pula e vai, não sei o que, rola, né? E a da garça também, né? Ela acaba sendo bem aberto, bem grandona, né? E o da serpente também, né? Acaba sendo mais flexível, né? E o flexível que eu falo também não é de alongamento também, tem vários trejeitos ali de fazer. E quando você faz um estilo de Kung Fu, você tem que incorporar aquilo, né? Tem que incorporar, tem que ser, é bem teatral também, né? Também é, por isso que chama arte marcial. Então, antes de ser marcial, de ser porrada, de ser da guerra, né? Ele é uma arte, né? É bem bacana isso. Isso me lembra, na verdade, tem um jogo que a gente joga, você sabe exatamente o que eu vou falar, né? Enfim, que é o Tekken, não sei se você conhece. Sim, sim. O Tekken, ele tem um personagem que inclusive é inspirado no Jack Chan, e que ele é um personagem de Kung Fu. E aí ele passa por todos os estilos, ele sabe todos os estilos e aí você tem que ficar trocando, alternando entre os estilos. E é muito legal. O Lei, né? O Lei Wulong. Que é um policial, né? Sim. E o Lao, ele é baseado no Bruce Lee. É verdade. Sim. E ali também, né? Dentro do jogo do Tekken, cada um tem um estilo de artes marciais ali também, né? Então tem o capoeirista, que é o Ed, tem o taekwondo, que é o Paul, né? Então tem o kickboxing, desculpa, o Paul, e aí vai embora, né? Também. Um outro desenho que é baseado em Kung Fu, que é puro Kung Fu, é o Avatar, a lenda de Aang, né? É mais a lenda de Aang do que a lenda de Korra, né? Porque cada estilo, cada elemento que tem na lenda de Aang é um estilo de Kung Fu. Então, por exemplo, o estilo da terra é o estilo de Hungar, de Shaolin do Sul, né? De tigre, né? Então ele é pesadão, assim. O estilo do fogo é Shaolin do Norte. Então ele é mais plástico, né? Ele é mais abertão, de repente é para baixo, depois ele solta um fogo, enfim, né? Não é que a gente vai soltar fogo. Hoje não é hora de soltar fogo. Hoje não. Hoje não vai soltar fogo. O estilo, me ajuda a lembrar, a água é Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial chinesa também, né? E posso dizer que é um estilo de Kung Fu, né? Mais suave, mais leve, né? Igual a água, né? E o ar é o Pakwa Chuan, que é um estilo interno de Kung Fu, mas ele é um estilo, parece que é leve, né? Parece que acaba sendo leve esse movimento de Pakwa, que é maravilhoso, sou apaixonado também por Pakwa. E então ele também é puro Kung Fu ali, puro Kung Fu. Tem as historinhas de guerra, aquelas estratégias de guerra, tudo, mas as aventuras e tal, mas ele é puro Kung Fu, ele é bem legal também. E é isso, né, gente? É isso. Né? É isso. Tem muitas influências na nossa vida que a gente não sabia, né? E nós vamos ficar por aqui porque a gente tem treino de Kung Fu. Em Tá 5 minutos. Em 5 minutos, Meu vamos Deus. lá. E se atrasa, o professor dá castigo, né? Então não pode atrasar, né? Mas eu agradeço demais o convite, eu gosto, vocês percebem que se deixar eu vou falando, né? Eu me empolgo nesse tema, assim. Quero até fazer uma parte 2, porque eu queria muito contar de outras experiências que eu tenho, a minha experiência na China, como que é a China na visão de um botucatuense, né? Quantos botucatuenses você conhece que já foi para a China, né? Então é muito legal ter essa... Eu fui 2 vezes, tive o privilégio de 2 vezes, sabe? Então é muito, muito legal essa experiência, eu adoro contar essa coisa. Eu levo uma molecada nas escolas públicas, né? Essa minha vivência na China, como forma de palestra, eles piram, né? Por exemplo, sabe o que o chinês inventou? O chinês inventou a pipa, o chinês inventou a escova de dente, explico como que era cada coisa, o que era a cidade proibida, como que é a muralha, e mostrar foto, tipo, eu lá na muralha, eu lá na cidade proibida, acabo trazendo para eles isso aí. Então, se vocês deixarem, a gente faz uma parte 2 dessas experiências, assim. Legal, com certeza. Bacana. Agradeço muito a presença, Ronaldo, você ter topado e tudo mais, né? Agradeço muito o Arthur que me acompanhou no episódio de hoje e agradeço principalmente quem acompanhou a gente até o final. Então, quem gostou, recomenda para os amigos aí e muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.